E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez. E esse é o nosso terceiro vídeo da nossa aula sobre funções exponenciais e funções logarítmicas. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre funções exponenciais, no segundo eu falei sobre a ideia de funções compostas, funções inversas, para finalmente chegar nessa aula aqui em que eu vou falar de funções logarítmicas. Então, em especial, eu vou falar o que são essas funções logarítmicas, as suas propriedades, e por fim, vou falar do logaritmo natural e vou trazer um exemplo para vocês, né, voltando na parte de juros compostos. Então, o que são funções logarítmicas? Então, elas são definidas algebricamente como sendo as inversas das funções exponenciais. Então, uma função exponencial, né, só para a gente recordar, é uma função da forma a elevado a x, em que esse a é um número maior ou igual que zero. Então, essa função aqui, o gráfico dela, ela é uma função injetora, é fácil de perceber pelo gráfico, então ela admite uma função inversa. Então, a função inversa é o que a gente chama de logaritmo. Como para cada a eu tenho uma função exponencial, então para cada a eu vou ter uma função logarítmica, que é o que a gente chama de logaritmo aqui com base a. Então, ela é definida da seguinte forma: o log de a, o log na base a de x é y, se e somente se o a elevado a y é igual a x. Então, a ideia é de função inversa. Então, o a elevado a y tem que dar o x. Tá? Essa é a ideia aqui da função logarítmica, pensando como inversa da exponencial. Eu sempre pergunto assim, ó, a elevado a que número que vai dar x? Esse é o jeito que eu acho mais simples para calcular um logaritmo. Tá? Aí algumas observações, que log na base a de a elevado a x, aqui eu estou aplicando a uma função exponencial e a sua inversa, então tem que voltar no próprio x. Mesma coisa ao contrário, né? Se eu primeiro aplico um logaritmo e depois aplico a exponencial da mesma base, eu volto no mesmo x, já que são funções inversas. E por fim, a última observação que eu tenho que fazer aqui, que quando a gente escreve apenas log de x, sem dizer qual é a base, então a gente subentende que a base seja 10. Tá? Mas isso eu acredito que vocês já saibam, eu apenas estou revisando aqui. Tá? Bom, então note que o gráfico de uma função logarítmica é sempre simétrico ao gráfico de uma função exponencial, simétrico em relação à reta x igual a y. Tá? Isso a gente viu na última aula quando a gente falou de funções inversas. Então, olha só, o que eu trouxe aqui para vocês. Em azul, eu tenho as funções exponenciais a elevado a x, em que o a eu posso modificar aqui. Em vermelho, eu tenho definido como logaritmo na base a de x. Tá? Podem ver que é simétrica, então o gráfico do logaritmo, né, ele é simétrico em relação ao gráfico da exponencial. Então aqui eu estou movimentando, eu estou mexendo o gráfico da exponencial e também vai movimentando automaticamente o gráfico da função logarítmica. Pode ver aqui então a simetria em relação à reta x igual a y, né? Propriedade das funções inversas. Então, vocês podem mexer ali também por esse QR Code aqui. Vamos a alguns exemplos simples aqui. Então, log de 1000. Então, como não apareceu a base aqui, é 10, certo? Então, minha pergunta, 10 elevado a que número que vai dar 1000? Então, vou colocar aqui igual a y, igual a x, tanto faz. Vamos colocar igual a x, né? Aqui era para ser um 10. Vamos deixar um pouquinho mais claro aqui. 10. Então, 10 elevado a x tem que ser igual a 1000, certo? Mas a gente já sabe que 1000 é 10 ao cubo. Então, daqui sai que x é igual a 3. Então, o log de 1000 é 3. Da mesma forma, o log de 100 vai ser 2, o log de 10 vai ser 1, o log de 1 vai ser 0, né? Já que 10 elevado a 0 vai dar 1. Log de 10.000 vai ser 4 e assim por diante. Outro exemplo, vamos calcular log de 32 na base 2. Então, 2 elevado a que número que vai dar 32? Né? O 32, opa, espera aí. Ó, 2, só para a gente raciocinar, não vou conseguir apagar aqui, não tem problema, eu escrevo aqui do lado. Então, 2, 4, 8, 16, 32. Então, 32 é 2 elevado à quinta. Então, 2 elevado a que número que vai dar 32? 2 elevado à quinta. A gente pode pensar sempre dessa forma, direto. Tá?
Da mesma forma, se eu perguntasse para você ali o log na base 2 de 64, seria o quê? 6, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 elevado à sexta potência, que dá 64. E assim por diante. Algumas propriedades das funções logarítmicas. Então, a gente tem algumas propriedades, as principais aqui, eu vou enunciar e mostrar para vocês. Tá? Então, elas são semelhantes, elas funcionam mais ou menos de forma inversa às propriedades lá das exponenciais, mas a gente consegue provar aqui. Ó. Então, o log de um produto é a soma dos logs. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, para eu mostrar para vocês. Na escrita, eu não vou ficar escrevendo a base, tá? Só para simplificar. Então, eu vou considerar log de x como sendo alfa e log de y como sendo um beta, tá? O que que é, então, o que que significa isso aqui? Antes da gente começar. A gente tem aqui, ó, que x, então vai ser igual a 10 elevado a alfa, pela propriedade do logaritmo. Se eu tivesse escrito outra base aqui, seria outra base, mas não vai fazer diferença para a gente. Tá? E o y é igual a 10 elevado a beta. Ok, então o que, que significa x vezes y? X vezes y é 10 elevado a alfa vezes 10 elevado a beta. Das propriedades, né, de potência, isso aqui é 10 elevado a alfa mais beta. Bom, se eu aplicar log dos dois lados aqui, ó, desse lado e desse lado, como que vai ficar? Log de x vezes y, tá? Vamos ver se esse raciocínio vai funcionar. Vai ser igual a log de 10 alfa mais beta, tá? Mas daí eu pergunto para você aqui, ó, 10 elevado a que número que vai dar 10 elevado a alfa mais beta? Bom, isso aqui então é alfa mais beta. Então, log de x vezes y é o alfa, que é log de x, mais log de y. Peraí que ficou muito feio aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever melhor. Log de y, tá? Escrever aqui com a mesa é um pouquinho complicado, mas deu para entender. Então, assim eu justifico essa propriedade de onde que ela vale. Mas é só lembrar que é a inversa, né, da exponencial. A exponencial, quando você tem multiplicação de potência da mesma base, vira a soma dos poentes. Aqui é o contrário, quando você tem uma multiplicação, log de uma multiplicação, vira a soma dos logs. Mesma coisa vai valer para as outras propriedades. Se você tem log de uma divisão, vai virar a subtração dos logs. Aqui é análogo para demonstrar, então eu deixo para vocês como exercício. E essa outra propriedade aqui que talvez seja mais importante para a gente. Log, né, de x elevado a t, esse t ele vem para frente multiplicando, então fica t vezes o log de x. Isso aqui ele vem da primeira propriedade. Por quê? Olha só, log de x elevado a t. De novo, eu não estou escrevendo a base só por simplicidade. O que, que é x elevado a t? É x vezes x vezes x, né? Então isso aqui vai ficar log de x vezes x vezes x, né? Você vai multiplicando x t vezes, certo? Você vai ter tx aqui. Pela propriedade, a primeira propriedade, quando você tem produto, você vai quebrando em somas. Então, vai ficar log de x mais log de x mais até o último log de x. Vai ter quantos logs de x aqui? Vai ter a mesma quantidade de x que você tem. Então, vai ter t logs de x. Quando você tem t somas, né, do mesmo valor, isso é t vezes log de x. Então, sai direto da primeira propriedade. Essa daqui é a mais importante, é que a gente vai utilizar principalmente para trabalhar com situações de juros compostos, tá? Que é o que eu vou fazer com mais calma ali para frente. Por fim, a última propriedade que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é a propriedade da mudança de base. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, para justificar. Eu vou pegar isso aqui e vou chamar de y. Tá? Então, y é o log na base A de x. Tá? O que, que significa isso? Isso significa, pela definição de logaritmo, que A elevado a y é igual a x. Bom, se eu aplicar log numa outra base qualquer dos dois lados aqui, o que, que vai acontecer?
log na base b de a elevado a y vai ser igual a log na base b de x. Pela propriedade que a gente viu, ó, esse y vem para frente multiplicando. Então, como que vai ficar? Vou escrever aqui embaixo. Y vezes log de a na base b é igual a log de x na base b. Agora é só pegar isso aqui, que está multiplicando, e passar dividindo. Então, y é igual a log de x. Espera aí que está muito feio. Log de x na base b divididos por log de a na base b. Então, essa é a propriedade, e lembrando que o nosso y é o log de x na base a. Então, essa é a propriedade de mudança de base. Quando você tem o x em uma base aqui, você pode escrever numa outra base qualquer, tá? Caso vocês precisem em alguma situação dessa propriedade, agora você sabe da onde que vem. São truques algébricos mesmo, tá? O logaritmo, como ele é definido como função inversa, a teoria aqui é manipulação algébrica pura, tá? Por fim, a última coisa que eu queria mostrar teórica, que a gente está na parte prática, é que a gente tem o logaritmo natural. Da mesma forma que a gente tem a função exponencial para a base e, né, lembrando que o e é aquele número de Euler, um número irracional, para essa base a gente pode definir um logaritmo também, que é o que a gente chama de logaritmo natural. Então, o logaritmo natural nada mais é do que o log, onde a base, né, é o e, é um número de Euler, a constante de Euler, esse número irracional. E daí funcionam as mesmas propriedades lá, né? Que é a definição e as propriedades que a gente tem, como são funções inversas, então ln de e de x é o próprio x, ou e elevado a ln de x é o próprio x, já que está aplicando uma função e sua inversa no mesmo valor. Tá? Ln de e é igual a 1, porque e, né, a base é e elevado a que número que vai dar e? A 1. Da mesma forma, a gente pode também dizer que ln de 1 é igual a 0, né? Já que e elevado a 0 que vai dar 1. De uma maneira geral, log em qualquer base de 1 vai ser sempre 0, né? Log de 1 é 0, log de 1 na base 2 é 0. Tá? Por quê? Porque a função exponencial sempre passa pelo ponto 0, 1, independente de qual seja o valor do a. Nesse caso aqui, vai ser independente do valor da base. Alguns exemplos aqui. Um exemplinho mais algébrico, em que eu vou aplicar as propriedades, depois a gente vai ver um exemplo mais aplicado. Então, eu tenho que resolver essa expressão aqui. Ó. Então, eu tenho que saber qual é o valor de x que satisfaz isso daqui. Então, eu tenho essa expressão. O que, que eu vou fazer? Como eu tenho que calcular, quando eu tenho que resolver para um expoente, o truque, a manha é sempre aplicar logaritmo dos dois lados da expressão. E pode ser um logaritmo de qualquer base. Tá? Como eu tenho o e aqui, ó, é mais interessante eu aplicar, vai ser aplicar o ln nesse caso. Tá? Se eu aplico outro logaritmo, eu consigo escrever também, mas vai acabar ficando um logaritmo de e aqui, o que não é muito interessante. Então, eu vou aplicar ln dos dois lados da expressão. Então, vai ficar ln de e elevado a 5 menos 3x é igual a ln de 10. Tá? Eu não vou calcular aqui o ln de 10, mas eu poderia calcular numa calculadora, não teria problema. Eu vou deixar em função do ln de 10. Propriedade da potência aqui, ó, vou passar para frente multiplicando. Então, vai ficar 5 menos 3x vezes ln de e é igual a ln de 10. ln de e é 1, certo? E elevado a que número que vai dar e? 1. Então, aqui eu já posso cortar, né? Porque 1 vezes alguma coisa é esta coisa própria aqui. Então, agora é só isolar o x. Então, vai ficar menos 3x é igual a ln de 10 menos 5. E agora é só dividir por menos 3. Vai ficar x igual a ln de 10 menos 5 divididos por menos 3. Beleza, resolvi para x. Tá? Então, x tem esse valor aqui. Daí, se eu quiser, eu posso colocar numa calculadora, né? Quanto que é o ln de 10, fazer essa expressão aqui para ter o valor exato. Mas, algebricamente, eu já resolvi esse exemplo aqui. Por fim, agora sim, um exemplo que é muito mais interessante para a gente, um exemplo aplicado, que era onde eu queria chegar, é esse aqui. Ó. Então, se aplicarmos um capital
C, não sei qual que é o valor na poupança, a uma taxa de 0,11% ao mês. Tá? Quanto tempo levará para dobrarmos nosso investimento? Ou seja, se eu apliquei 100, eu quero saber quanto tempo vai levar para eu ter 200. Se eu apliquei 1.000, eu quero saber quanto tempo vai levar para eu ter 2.000. Tá? A gente vai ver que não depende do valor. Se eu aplicar R$ 1 para eu ter R$ 2, vai levar o mesmo tempo que se eu aplicar R$ 1.000 para eu ter R$ 2.000. Não faz diferença. Tá? Para eu dobrar o valor, vai levar o tempo independente de qual seja esse valor. Então, eu já sei que o meu capital é C, tá? Isso não está definido. A minha taxa de juros, que é o I, é 0,11% ao mês, então 0,0011 em decimal. O tempo é o que eu quero saber. E o montante eu quero que dobre, então meu montante vai ser igual a 2C. Lá na primeira aula, né, de exponenciais, a gente viu uma fórmula para juros compostos, que é montante igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado a T. Então, substituindo aqui, né, pelo que foi dado. Então, meu montante é 2C, o meu capital é C mesmo, 1 mais 0,0011, eu já vou colocar direto aqui, ó, 1,0011. E o tempo é o que eu quero saber. Ó, veja que eu posso simplificar aqui, ó, o 2C com C. Por isso que ele não vai depender de qual é o valor que eu estou aplicando. Tá? Então, eu chego nessa expressão aqui, 2 é igual a 1,0011 elevado a t. Quando a minha incógnita está no expoente eu preciso resolver, como eu falei no caso anterior, é a hora de aplicar logaritmo. Então, eu aplico o logaritmo nos dois lados da equação. Qual logaritmo? O que eu quiser. Tá? Aqui eu vou aplicar logaritmo base 10, porque é o que eu tenho de imediato aqui na calculadora que eu vou utilizar. Então, aplicando o logaritmo dos dois lados, vai ficar log de 2 é igual a log de 1,0011 elevado a t. Agora, a propriedade de logaritmos. O t vem para frente multiplicando. Tá? Então, vou escrever assim, ó, t vezes log de 1,0011 é igual a log de 2. Eu só inverti a igualdade para ficar mais didático. Tá? Passei o t para frente multiplicando, escrevi a igualdade ao contrário. Por quê? Agora eu passo esse log aqui dividindo. Então vai ficar t igual a log de 2 divididos pelo log de 1,0011. Tá? Bom, vamos calcular esses logaritmos aqui só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, essa minha calculadora aqui é do computador mesmo, ela funciona da seguinte forma: 2 log, ele me calculou o log de 2. Eu vou trabalhar com aproximações aqui. Tá? Então, vou trabalhar com 0, vou trabalhar com quatro casas decimais. Então, 0,3010. 0,3010. Beleza, agora o log de 0,0011. Cadê a calculadora novamente? Então, 1,0011 e aplica o log. Vai dar um número muito pequeno. Ó, deu um número aqui elevado a -4. Tá? Então, arredondando aqui vai ser 0,0005. Tá? O 4 estaria na quarta casa depois da vírgula. Então, eu vou arredondar, vai ficar 0,005. Isso aqui vai fazer diferença esse arredondamento. Mas não tem problema, só para a gente exemplificar que funciona. Tá? Então, é só fazer essa divisão. Então, fazendo essa divisão mais uma vez na calculadora, como que vai ficar? 0,301 dividido por 0,0005 dá 602. Tá? Se eu fizesse com os números exatos ali, colocasse na calculadora tudo bonitinho, ia dar aproximadamente 630, se eu não me engano. Tá? Que é um número ainda maior. Esse 0,5 aqui arredondado fez uma baita diferença. Mas que seja, vamos usar o 602 aqui. Ele já é suficiente para a gente ilustrar. 612 o quê? 612 meses, né? Já que os juros está ao mês. Então, se eu dividir por 12, isso aqui vai dar 50 anos, tá? Um pouco mais que 50 anos. Com 630 vai dar, se eu não me engano, 52 anos e meio.
ok? De qualquer forma, o importante aqui é a gente entender que vai levar mais do que 50 anos a essa taxa de juros para a gente conseguir dobrar o capital. Ou seja, se você investir R$ 100 na poupança, daqui a 52 anos você vai ter R$ 200 na sua poupança. Se a taxa de juros for essa daqui, né? Se você conseguir uma taxa de juros melhor, talvez demore um pouco menos tempo, tá? Então, é isso daí, uma aplicação do logaritmo, é uma aplicação algébrica mesmo, para a gente resolver problemas de juros, principalmente quando a nossa incógnita está no tempo, está no expoente. Então, sempre que você tiver um problema de juros composto, em que você quer calcular o tempo que leva, você vai ter que utilizar algebricamente aqui logaritmo para conseguir resolver, para conseguir expressar a sua função, tá? Então é isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima aula. Valeu!